Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês dos nichos que a gente tem de trabalho dentro da arquitetura esportiva. No geral, assim, a gente pode dizer que são 4 nichos, então você pode trabalhar com a parte de competição. Dentro da parte de competição vão ter as infraestruturas de legado e as infraestruturas temporárias, que a gente chama de overlay, que eu já contei um pouquinho no outro vídeo para vocês, mas eu vou explicar melhor nesse daqui. E a gente pode ter também infraestruturas de legado, que sejam centros de treinamento. A outra área que a gente vai ter é a infraestrutura de legado educacional, então que serve para treino, para as escolas, para os projetos sociais que educam os jovens através do esporte. E a gente também tem a área de lazer, que é a área do dia a dia, da prática de saúde de todo mundo. E para dar um briefing para vocês assim de cada área, a parte é mais técnica, a parte de competição e a parte de estrutura temporária. E as outras partes elas têm são um pouco menos técnicas e te permitem um pouco mais de criatividade. Dentro da área de competição, para contar um pouquinho para vocês, a gente vai ter essas infraestruturas de legado, que seria a arquitetura esportiva normal, então construir um estádio, construir um ginásio, do jeito que ele é, do jeito que ele funciona normalmente no dia a dia. Então cada esporte tem uma especificidade, o futebol ele tem só um campo, a piscina já precisa de 2 porque tem que ter uma de aquecimento que é na mesma de competição. E então cada esporte vai ter o seu detalhe que precisa se investigar. Normalmente as federações, as confederações brasileiras, elas têm toda essa questão técnica definida. Eu vou tentar depois preparar um material para vocês com as dimensões básicas de cada esporte para poder facilitar. E na área de competição, quando a gente fala das estruturas temporárias, o que é o overlay, que a gente usa esse nome popular, assim, no mercado, né? No popular para as pessoas. Acontece que quando a gente faz um jogo, um campeonato num ginásio ou num estádio, e o jogo requer muito mais pessoas, ele é muito maior do que um jogo normal, então uma final da Libertadores, uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, um Pan-Americano, a gente precisa aumentar essa infraestrutura existente na parte de arquitetura de um estádio. E não adianta a gente construir só isso, porque depois no dia a dia daquela infraestrutura não precisa. Então a gente tem que às vezes aumentar a quantidade de bar e lanchonete, a gente tem que aumentar a entrada. Eu já comentei para vocês que também as áreas de imprensa normalmente requerem muita coisa temporária, porque a quantidade de imprensa, de repórteres que vai cobrir um jogo normal e uma final da Libertadores é muito maior. Então tudo que a gente constrói temporariamente para desmontar depois de um jogo específico, de um período de um campeonato específico, a gente chama de estrutura temporária overlay. Agora, a parte de competição, como eu já falei para vocês, é o legado dos estádios, como todo mundo conhece. Cada um você tem que pensar nas normas todas para a liberação da sua instalação. Então, a partir de certo número de espectadores, você precisa tantos números de banheiro, tantos números de lanchonete, quais são as dimensões dos degraus da arquibancada. São várias questões técnicas que existem normas para isso em cada país, então você tem que estudar, procurar essas normas, porque senão você não tem a liberação do seu projeto. As estruturas temporárias têm que seguir as mesmas normas das estruturas de legado, e isso é muito importante, principalmente na hora que você vai projetar um grande estádio ou uma arena para 10.000, 8.000 pessoas. Agora, para uma área, como eu falei, que não é tão técnica, a parte de lazer a gente já tem mais flexibilidade. Na parte de lazer a gente tem flexibilidade porque você precisa oferecer a melhor performance, então pisos adequados que a pessoa não escorregue, cesta de basquete, mas não necessariamente milimetricamente precisa ser a cesta naquela altura, porque você pode ter cestas com diferentes alturas para crianças ou para adultos, então isso varia bastante. Isso também acontece na parte educacional, quando a gente está fazendo de infraestruturas de escola, de projetos sociais, você tem certas flexibilidades, cumprir algumas coisas técnicas para melhoria da prática, mas não necessariamente seguir a norma da federação exatamente no milímetro como todas as quadras têm que ser feitas. Isso permite para a gente uma certa liberdade também na hora de projetar, mas também vale muito a pena pensar se é um esporte que daquele jeito que você está projetando vai funcionar, porque se, por exemplo, você tem uma escola onde todos os alunos, o mais velho tem 10 anos, você colocar uma cesta de basquete a 3 metros, não faz o menor sentido, nenhum aluno nunca vai acertar aquela cesta de basquete.
Então isso é muito bacana de também pensar nisso e também te permitir sair um pouquinho daquela parte técnica. Quando a gente fala de infraestruturas de legado que não são de competição, por exemplo, como academia, um centro de treinamento, um clube, que você tenha só o treino, não a competição em si lá, você tem outras mudanças. Então, às vezes, você só precisa de uma piscina, não precisa de 2 piscinas, como para uma competição você vai precisar. Você talvez não precise de área de espectador, porque o seu cliente não quer que ninguém assista, seja só treino, então podem ser salas, ambientes fechados, quadra fechada, sem arquibancada. A quantidade de vestiários, às vezes um vestiário de uma estrutura dessa é muito maior, porque várias pessoas vão se trocar. Se você tem uma competição, e pode ser um vestiário só para todo mundo, porque é todo mundo do mesmo time, todo mundo do mesmo treino. Quando você vai para uma estrutura de competição, você precisa pelo menos de um vestiário para cada time. Se você não precisar de 4, porque são 4 times que vão jogar seguidos. Então são várias coisas que você tem que prestar atenção, mas que são completamente diferentes. O que da questão é descobrir para que vai ser a sua infraestrutura. Então, ela é treino, ela é educacional, ela é simplesmente só para saúde, ela vai ter competição, qual que é o volume dessas competições que vão acontecer nela. São vários detalhes que você tem que parar para pensar. E a arquitetura esportiva te permite uma gama enorme de projetos, desde academias só de bike, para academias completas, para clubes, para arenas, para parques, para pistas de skate. Então é um ramo que eu sou apaixonada, gosto bastante, e para quem gostar de trabalhar, tem muito trabalho, tem muita área e tem várias questões técnicas que é muito importante para os esportes, mas que a gente pode aprender cada vez mais sobre cada um dos esportes, como o funcionamento do corpo humano em cada terreno, em cada espaço, e isso é muito legal. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse overview que eu dei para vocês. Quem tiver dúvida pode deixar aqui no vídeo que eu respondo.